A gametogênese é o processo de formação de gametas, células reprodutoras que se fundem a partir do fenômeno da fecundação, momento inicial de uma nova vida. Esse é o assunto de hoje. Os gametas, células reprodutoras masculinas e femininas, são produzidos no interior de estruturas conhecidas como gônadas. No caso, a gônada masculina é conhecida como testículo, a gônada feminina é conhecida como ovário. Já as células reprodutoras, as masculinas são os espermatozoides e as femininas são os óvulos. Comecemos o nosso papo a partir da gametogênese masculina, conhecida como espermatogênese. Os testículos, eles se apresentam subdivididos em lóbulos e nesses lóbulos nós vamos encontrar uma série de finíssimos tubos, conhecidos como túbulos seminíferos, onde estão localizadas células diploides, conhecidas como espermatogônias, que se dividem por mitose. Essas células são diploides e se dividem por mitose durante toda a vida de um indivíduo do sexo masculino para formar novas espermatogônias. A gametogênese masculina é subdividida em 4 períodos. Período germinativo, que compreende justamente as mitoses responsáveis pela multiplicação das espermatogônias, as células germinativas masculinas, o período de crescimento, período de maturação e o período de diferenciação. Como já dito, as células germinativas, as espermatogônias, multiplicam-se a partir de mitose durante toda a vida de um indivíduo. Essa multiplicação intensifica-se a partir da puberdade e diminui um pouquinho na velhice, mas em geral ela permanece durante toda a vida. Esse é o período conhecido como período germinativo. A partir da puberdade, algumas espermatogônias aumentam de tamanho, caracterizando o período que nós conhecemos como período de crescimento. Essas espermatogônias aumentadas passam a ser chamadas de espermatócitos 1. E são esses espermatócitos 1 que vão passar pela divisão meiótica, que caracteriza o período conhecido como período de maturação. Na primeira divisão meiótica serão formadas 2 células haploides conhecidas como espermatócitos 2. Cada espermatócito 2 vai passar pela segunda divisão meiótica de modo a formar 4 novas células conhecidas como espermátides. Na última fase da espermatogênese, o conhecido período de diferenciação ou espermiogênese, vão sofrer uma série de alterações morfológicas para formar as células que nós conhecemos como espermatozoides. Os espermatozoides apresentam uma estrutura conhecida como cabeça, onde nós vamos encontrar o núcleo, que ocupa praticamente todo o espaço, e uma bolsa armazenadora de substâncias, conhecida como acrossoma. As substâncias presentes no acrossoma, ou capuz acrossômico, são responsáveis por digerir as membranas que envolvem e protegem o gameta feminino no momento da fecundação. Logo abaixo da cabeça do espermatozoide, nós vamos encontrar a chamada peça intermediária, onde estão dispostas as mitocôndrias, as organelas responsáveis por liberar energia que será utilizada para a movimentação do flagelo. E o flagelo, por sua vez, ele surge a partir do alongamento de um dos 2 centríolos do espermatozoide e é responsável pela movimentação da célula como um todo. A gametogênese feminina, ela ocorre num órgão conhecido como ovário. Aproveito a figura aqui para mostrar todos os órgãos formadores do sistema reprodutor feminino, que começa pela vulva, parte externa, segue pela vagina, continua com o útero, que é o local onde um novo indivíduo será formado, tubas uterinas, que no passado eram conhecidas como trompas de Falópio, e ao final nós temos os ovários. A figura da direita nos apresenta todo o processo de desenvolvimento do óvulo. Aqui nós temos os folículos ovarianos, que compreendem o óvulo, circundado por uma série de células, inclusive células produtoras de estrogênio.
os folículos ovarianos vão aumentando até que chega o momento em que o óvulo está maduro e é liberado a partir do processo conhecido como, a partir do evento conhecido como ovulação. O que permanece é uma cicatriz que nós chamamos de corpo lúteo ou corpo amarelo, que é responsável pela formação de um outro hormônio feminino conhecido como progesterona. A gametogênese feminina se divide em 3 fases, diferente da masculina, que tem 4. O período germinativo, ele é responsável pela multiplicação de células germinativas primordiais, diploides. Essas células se multiplicam por mitose. Ao contrário do período germinativo da gametogênese masculina, da espermatogênese, o período germinativo da gametogênese feminina, ele se conclui ainda na vida intrauterina das meninas. Por volta do 3º mês de gestação, as meninas já completam o período germinativo. Quando a menina nasce, ela tem cerca de 500 mil ovogônias, esse é o nome das células germinativas primordiais, femininas, e ao longo da vida, considerando aí a puberdade iniciando aos 12 anos e a menopausa aos 50, a mulher deve liberar em torno de 456 óvulos, um óvulo por mês. A partir da puberdade, uma ovogônia por mês, em geral, uma ovogônia por mês, aumenta de tamanho, caracterizando assim a fase que nós conhecemos como período de crescimento. As ovogônias, então, passam a ser chamadas de ovócitos 1 ou ovócitos de primeira ordem. Há um aumento considerável de tamanho. No período de crescimento, lá da espermatogênese, o aumento de tamanho não é tanto. Aqui, as ovogônias aumentam bastante de tamanho, de modo a acumular substâncias nutritivas, conhecidas como vitelo. Em alguns animais, não nos mamíferos, esse vitelo será utilizado como alimento pelo indivíduo. Nos mamíferos não há necessidade, porque nós nos alimentamos através da placenta. O ovócito 1 inicia então a divisão meiótica, que caracteriza o período de maturação. Um ovócito 1 se divide então em 2 células, uma bem maior que a outra. Essa célula maior, que se apropria de praticamente todo o citoplasma do ovócito 1, nós chamamos de ovócito 2. Já a célula menor, que não tem função reprodutiva e geralmente degenera, pode até passar pela segunda divisão meiótica, mas em geral degenera. Nós a chamamos de glóbulo polar ou corpúsculo polar. No caso, corpúsculo polar 1. O ovócito 2, então, passa pela segunda divisão meiótica, formando um óvulo funcional e um corpúsculo polar que degenera. Não tem função reprodutiva. Esse é um esquema que representa o óvulo, em que o citoplasma e o núcleo estão bem representados, corpúsculo polar aqui em processo de degeneração, um envoltório conhecido como membrana ou zona pelúcida, que deve ser digerido pelas substâncias contidas no capuz acrossômico do espermatozoide e permitir assim a entrada do espermatozoide na célula. Conversemos então um pouco sobre a fecundação, o momento em que o espermatozoide funde-se ao óvulo. Em geral, cerca de 200 milhões de espermatozoides são lançados no fundo da vagina da mulher. A acidez da vagina acaba matando os espermatozoides mais sensíveis e cerca de uma centena, apenas uma centena, chega ao óvulo, lá no terço distal da tuba uterina. Nesse momento, esses poucos espermatozoides começam a liberar as enzimas contidas no capuz acrossômico e a zona pelúcida tende a amolecer. O primeiro espermatozoide que alcança a membrana plasmática estimula a liberação de substâncias conhecidas como grânulos corticais, presentes no interior do óvulo, desencadeando assim o que se conhece como reação cortical, que provoca mais uma vez um endurecimento do óvulo, o que impede a entrada de outros espermatozoides. O flagelo do espermatozoide degenera e os cromossomos se organizam em uma determinada região. Esse momento de união dos cromossomos do espermatozoide com os cromossomos do óvulo, nós chamamos de cariogamia ou anfimixia. Forma-se o zigoto, a primeira célula de um indivíduo, que já começa a se dividir. A vida começa a partir desse momento. A fecundação ela pode ser cruzada quando 2 indivíduos trocam gametas, quando um gameta masculino de um indivíduo fecunda
o gameta feminino, ou pode acontecer de um gameta masculino produzido por um indivíduo fecundar um óvulo produzido pelo mesmo indivíduo. No caso, isso ocorre com alguns organismos hermafroditas, não todos. Trago, por exemplo, aqui as tênias, também conhecidas como solitárias, que são parasitas do ser humano e de outros animais. Fecundação ainda pode ser interna ou externa. Ela é interna quando ocorre no interior do corpo da fêmea e externa quando acontece fora do corpo da fêmea, em geral na água. A figura nos mostra a liberação de óvulos por corais. Óvulos estes que serão fecundados por espermatozoides que também serão lançados na água. Os ciclos de vida de um organismo podem ser de 3 tipos. O primeiro é o ciclo de vida haplobionte-diplonte. Haplobionte porque só aparece um único organismo maduro ao longo do ciclo. E diplonte porque esse organismo maduro ele apresenta-se completamente formado por células diploides. Esse indivíduo diploide ele é formado a partir do momento em que 2 gametas, um masculino e um feminino, se fundem para formar uma célula ovo conhecida como zigoto. E a partir de divisões mitóticas, o zigoto vai formar um indivíduo adulto e reinicia o ciclo. A meiose que ocorre no ciclo de vida aplonte e diplonte, ela ocorre para formar gameta e por conta disso ela é conhecida como meiose gamética. Exemplos de organismos cujo ciclo de vida é o haplobionte e diplonte são os mamíferos. O ciclo de vida haplobionte-aplonte é assim chamado porque também vai haver apenas um indivíduo maduro, sexualmente maduro, adulto, e esse indivíduo é completamente formado por células haploides. No caso, o indivíduo adulto haploide, ele vai formar gametas através de divisões celulares do tipo mitose. Esses gametas se fundem para formar uma célula ovo ou zigoto, 2N, que por meiose origina um outro tipo de célula reprodutora conhecida como esporo. O zigoto vai formar então 4 esporos. Por conta disso, a meiose que ocorre aqui é conhecida como meiose zigótica. Os esporos diferem dos gametas pelo fato de não precisarem se fundir com outro esporo, com uma outra célula, para formar um novo organismo. Um gameta precisa. Então, quando o esporo alcança um ambiente favorável, ele germina para formar um indivíduo adulto que vai reiniciar o ciclo. Um exemplo de organismos que passam pelo ciclo de vida haplobionte-aplonte é uma alga unicelular conhecida como Chlamydomonas. O ciclo de vida conhecido como diplobionte é caracterizado por uma alternância de gerações. Indivíduos diploides alternam-se com indivíduos haploides. O indivíduo adulto diploide vai formar esporos por meiose. Cada esporo, quando alcança um ambiente favorável, germina, passa por várias divisões mitóticas sucessivas para formar um outro organismo adulto, só que este completamente formado por células haploides. Esse organismo haploide, por mitose, vai formar gametas que se fundem para formar uma célula ovo, ou zigoto, 2N. Gameta masculino mais gameta feminino formam uma célula diploide, 2N, o zigoto, que por mitose vai formar novamente um organismo diploide que reinicia o ciclo. O organismo formador de esporos é conhecido como esporófito e o organismo formador de gametas é conhecido como gametófito. Esse é o ciclo de vida presente em algumas algas e em todas as plantas. Para o triunfo do mal, basta que os bons cruzem os braços. Edmund Burke.